A gente, quando está diante de uma situação como essa, que foge totalmente do nosso controle, que é a morte, a psicologia diz que existem algumas etapas para o luto, né? E eu não vou entrar nesses detalhes porque eu não sou psicóloga, mas eu sei que um deles é a negação. Sim, sim. Eu, inclusive, trouxe aqui os 5 estágios do luto, e eles não necessariamente acontecem nessa ordem que está aqui, mas a doutora Elizabeth Kubler-Ross, em 69, foi quem falou sobre isso. E depois disso, em 1969, começou -se a verificar que realmente esses estágios existem e que eles ajudam as pessoas que estão de fora a entender o que aquela pessoa está passando, com base nas pesquisas. Ela fez isso com base na pesquisa das pessoas que perderam pessoas por câncer e por AIDS. Então, se nomeia como se o primeiro estágio, na maioria das vezes, é a negação. A dificuldade de aceitar. Ou a pessoa diminui o que aconteceu. O segundo estágio do luto é a raiva. A pessoa se irrita e ela seja inveja das outras pessoas, porque ela começa, esse tipo de coisa, ela começa a ter inveja, ou então até de outras pessoas, com relação ao que as outras pessoas não estão passando, ou até em relação ao falecido. Essa inconformidade, né? Também um outro estágio que tem é a barganha. Ela negocia com a força superior, com Deus, ou com o que ela começa a acreditar, ou então ela acredita, para mudar isso que aconteceu. E ela também passa por um outro estágio, pode passar por um outro estágio, que é o estágio da depressão. Ela sente tristeza, ela sente um vazio enorme, que provoca nela o afastamento. E ela não consegue mais realizar coisas normais, que normalmente a pessoa faz, por estar nesse estágio de depressão. E aí também a gente tem um quinto que pode, eu repito, não acontece nessa ordem, mas o quinto, que é a aceitação. A pessoa começa a aceitar a realidade e começa a conviver. Então ela volta, ela retorna à convivência, ela retorna a realizar coisas porque ela se paralisou, né? E esses são os estágios que foram nomeados para os estágios do luto.